muito bom. Muito obrigada, Richard, por esse canal, né? Realmente, no dia que o furacão começou a se aproximar da gente, a primeira coisa que nós aqui da Posiciona pensamos foi: a gente não pode ficar parado. A transmissão do vírus tem que ser contida para que a gente possa diminuir essa curva, mas a transmissão do conhecimento, sem dúvida, não pode parar. A gente está vendo aí uma série de iniciativas, né? O Instagram está engarrafando, as pessoas não estão nem conseguindo fazer live. Engarrafar, para quem não conhece, eu sou baiana, né? É quando tem trânsito, tráfego, né? Tá lento. E a gente imaginou em utilizar essa plataforma que é o Zoom pela proximidade que ela nos dá, né? Então, se vocês quiserem deixar os vídeos de vocês ativados para que a gente possa ver as carinhas, as reações, tudo isso ajuda, principalmente a gente que está bem acostumado com o treinamento presencial, né? Então, a gente gosta do calor humano e a gente está começando a perceber que fazer treinamento à distância também é muito bacana. Estamos quebrando alguns paradigmas, né? Porque funciona. Dá para a gente sim fazer alguma coisa que tenha calor humano, mesmo não estando fisicamente próximos, né? Então, isso é um aprendizado que, sem dúvida, a gente sai aí desse momento. Obrigada por vocês terem ligado a câmera, tá, gente? Obrigada, Emanuele, obrigada, Adri, a todo mundo que está aí. Mas a ideia aqui, gente, é a gente falar um pouco sobre o mercado das vendas complexas, né? Do mercado B2B. Então, só para ficar alinhado, eu sei que todo mundo conhece, mas quando a gente fala de B2B, a gente está falando do business to business. É uma empresa vendendo para outra empresa. E é diferente do B2C, que é o business to consumer, né? Que é quando você vende para o consumidor final. E é claro que a maneira de vender neste mercado, ela é diferente. Não dá para dizer que vender é tudo do mesmo jeito, tudo a mesma coisa. Não é. A venda no varejo, e o Ivan vai falar sobre isso às 19h30, ela é muito mais alto impacto. Entrou na loja, né? Entrou no e-commerce, você tem a oportunidade de fazer com que aquela venda aconteça ali em poucos minutos. Já no mercado B2B, o ciclo de vendas é muito mais longo, é muito mais complexo. Não é um tomador de decisão, são vários tomadores de decisão. Então, a gente tem um fluxo de tomada de decisão que precisa ser descoberto e que precisa ser muito bem trabalhado. A gente tem um funil de vendas que trava ali no meio. Então, por isso, o nosso ciclo é muito mais longo, de você capturar um lead até você converter uma venda. Existe um caminho bem desafiador a ser seguido. Então, é importante a gente primeiro dar esse preâmbulo para que fique claro, né? Que assim, é uma venda diferente, mas também tem muitos aspectos que são semelhantes, principalmente quando a gente fala em processo. Então, eu vou alternar aqui entre vocês me verem e vocês verem a minha tela. Então, só para a gente fazer um começo de conversa, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para poder me apresentar oficialmente. Então, eu sou a Carol Manciola, né? Para quem não me conhece ainda, eu costumo dizer que eu sempre vendi, né? Comecei a vender com 6 anos de idade, por diversão, vendia geladinho, vendia festa que eu mesma organizava. Depois, na adolescência, eu comecei a vender por necessidade, porque eu queria ir para balada, meu pai não liberava, então eu comecei a vender ingresso de festa, né? Para poder ganhar uma grana e poder frequentar a própria festa. E quando eu cresci, né, virei adulta, eu comecei a trabalhar em loja. Então, eu trabalhei em loja de roupa, trabalhei em loja de sapato, trabalhei como representante de indústria, enfim, né, descobri que vender de fato era uma vocação. E hoje, né, na Posiciona, como uma pessoa que trabalha com educação e desenvolvimento para equipes de vendas e atendimento, eu tenho vendas como uma verdadeira paixão. Então, algumas pessoas, né, elas me perguntam assim: Carol, mas vender não é uma coisa pouco nobre? Eu falo: oi? Né? Como assim vender uma coisa pouco nobre? Não é essa história de que a pessoa que não deu para nada vira vendedor. Eu costumo dizer o seguinte: olha, muita gente acaba caindo na área de vendas sem ter se planejado para isso, né? Mas as pessoas que conseguem, de fato, se diferenciar e crescer na área de vendas são aquelas que se profissionalizam para fazer isso da maneira correta. Então, eu gosto sempre de falar que vendas não é aquela venda que a gente conhecia antigamente, aquele vendedor que empurrava, aquele vendedor chato, aquele vendedor que o porta dos fundos e o parafernália adoram pintar, né? Isso não existe. A venda nos dias de hoje, para que ela aconteça, ela precisa ser sustentável. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês aqui nesse momento é a gente olhar para o nosso cenário e entender que a gente vive num mundo de alta complexidade. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns aspectos importantes que precisam ser considerados quando a gente fala de vendas nos dias de hoje. Então, antes de mais nada, a gente precisa reconhecer, né, que a gente vive uma série de paradoxos. Então,
Se por um lado nunca se falou tanto em digitalização, a gente vive a era digital, também nunca se falou tanto em humanização. Ou seja, a tecnologia ela é importante, mas o ser humano é mais importante ainda, e por mais tecnológico que seja um processo, sempre vai haver um ser humano por trás dele. Outro aspecto importante, né, é que bater meta é uma necessidade. As empresas, elas fazem orçamentos com base, né, naquilo que elas vão ganhar. Então, a meta ela precisa ser perseguida para que a empresa, inclusive, cresça. Mas não adianta você bater meta a qualquer custo, você tem que bater meta de uma forma consistente. Outro aspecto importante é que sempre se falou muito em vender muito. Temos que bater meta de volume, temos que bater meta de faturamento. Mas a gente também precisa vender bem. Eu, inclusive, tenho uma crença de que não adianta só você vender muito. Você precisa vender bem para poder vender sempre. Outra coisa que essa que é uma das que eu mais gosto, né? O vendedor precisa ser consultivo, mas o vendedor também precisa ser agressivo. Então, essas não são coisas que deveriam divergir. A gente está falando de convergência. Então, tem que ser digital e tem que ser humano, tem que bater meta, tem que ser consistente, tem que vender muito, mas tem que vender bem, tem que ser consultivo sem perder a agressividade. E a agressividade que eu estou falando aqui não é faca na caveira e sangue no olho, não. É brilho no olho. Você tem que conhecer tanto o seu produto, você tem que conhecer tanto e ser tão apaixonado por aquilo que você vende, né, que você vai para uma venda como se aquela fosse a única opção para o seu cliente, quando na verdade ela é a melhor opção. O Ivan Correia, que é meu sócio, que está aqui, ele não me deixa mentir, né? Ele disse que de vez em quando algum cliente vai chegar para mim e vai dizer o seguinte: Carol, quanto que você quer para fazer esse projeto? Porque eu sou tão tarada pelo nosso negócio que eu quero que todo mundo consuma, compre ele, né? E se beneficie daquilo que a gente tem para promover. Então, a agressividade não é o oposto de consultividade, ser consultivo. E, por fim, eu acho que é a questão mesmo do esforço versus o resultado, né? Que esse é um aspecto muito importante que a gente precisa considerar, porque não adianta você ter resultado sem ter esforço, tem alguma coisa estranha, ou seja, você não está fazendo o seu melhor. Não adianta também você ter muito esforço, mas não ter resultado. Então, quem aqui é vendedor sabe que muitas vezes a gente tem uma sensação de estar patinando. Trabalha pra caramba, entra em contato com um monte de cliente, envia um monte de proposta, faz um monte de reunião de apresentação e o que acontece? Não vira. Então, por isso que é importante a gente olhar para os nossos indicadores de vendas para poder entender qual é o melhor lugar para a gente poder direcionar os nossos esforços. Então, esse é um ponto importante, né? E eu queria deixar alinhado, até porque todas as mudanças que a gente vivencia no mundo, primeiro que elas não são de hoje, elas hoje só estão num ritmo muito mais acelerado, mas elas também estão mudando a nossa maneira de se relacionar e principalmente a nossa maneira de consumir. Então, todo mundo aqui, independentemente de ser vendedor ou não, todos vocês aqui são clientes, certo? E como clientes, a gente sabe o quanto a gente está mais exigente, o quanto a gente está mais impaciente e o quanto a gente está mais informado. E aí é que o bicho começa a pegar. Durante muito tempo, os vendedores, eles eram os detentores da informação. Então, eu precisava de um vendedor se eu quisesse conhecer mais sobre um produto. Você chamava um vendedor até a sua empresa, você recebia um vendedor na sua casa para ele fazer para você uma demonstração do produto e te dizer como usar, quais eram os benefícios, quais eram as características, quais eram as vantagens. Hoje em dia, né, você bota um Google lá e você tem informações, às vezes, muito mais precisas do que aquela que o vendedor é capaz de fornecer. Ou seja, se o mundo está mudando numa velocidade exponencial, se o cliente está mudando de uma forma muito rápida, né? E quando eu falo cliente aqui, eu estou falando tanto do usuário quanto do comprador. A pergunta é, e a maneira de vender? Né? Como é que deve ser o jeito de vender dentro desse contexto? E aí, gente, quando a gente fala do mercado B2B, a gente tem que entender que cada segmento tem uma dinâmica competitiva diferente. Então, a gente que vende educação, né, tem um cenário. Quem vende material de construção tem outro cenário. Quem trabalha na indústria química tem outro cenário. E tudo isso faz com que a nossa necessidade de flexibilização, até cognitiva, né, a nossa capacidade de aprender, ela tem que ser monstruosa. E esse é um outro paradigma, né? Durante muito tempo, o vendedor aprendeu como? Na porrada. Então, a maioria dos vendedores aprende na marra, né? Aprende fazendo. E hoje a gente tem muita coisa, muita informação, muito conteúdo, muita pesquisa, muito embasamento, que faz com que a gente atue de uma forma mais sábia,
né? E aí você aprende com os erros dos outros. Então, as publicações, né? Eu lancei um livro recentemente, eu não sabia, mas a categoria de vendas e marketing é uma das categorias que mais tem publicações. Né? Na Amazon é onde mais cresce, é extremamente. Outro dia eu cheguei para o meu editor e falei: meu, 11º lugar. Aí ele, na categoria, eu falei: acho que é, porque ele falou: nossa, 11º lugar na categoria é muito bom. E eu achando que 11º lugar, né? Tipo, na categoria de vendas, é como se fosse assim, dentro da Amazon, aí você tem negócios, tem vendas. Ele falou: não, é extremamente competitivo. Eu falei: caramba, que notícia boa. E aí eu comecei a olhar, né? E você começa a fuçar e começa a ver a quantidade de informações que surgem sobre o mercado de vendas, até porque durante muito tempo, vendas era a área da empresa para a qual menos se olhava. O foco estava em produzir, né? O produto tem que ser maravilhoso, a campanha tem que estar maravilhosa e o vendedor vai lá para poder fazer a amarração final. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as empresas estão reconhecendo e valorizando cada vez mais a sua equipe comercial, porque nada acontece até que uma venda seja feita. E eu vou mostrar para vocês alguns dados aqui, e o papel do vendedor, ele é extremamente importante nesse processo. Ou seja, nesse mundo que a gente vive, né, a venda transacional, aquilo onde o cliente sabe o que quer, sabe quanto vai pagar, né, e não precisa de um vendedor, isso vai migrar para o digital. Agora, as vendas complexas, né, o papel do vendedor, ele vai se tornar muito mais importante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que no mundo digital, né, o papel do vendedor é agregar valor a todo o processo, agregar valor ao processo de compra. Então, assim, se os produtos estão cada vez mais parecidos, se as empresas estão cada vez mais utilizando as mesmas tecnologias, né? E eu costumo dizer, inclusive, que tecnologia existe para igualar. Então, um concorrente vai lá, adquire aquela tecnologia, a outra empresa adquire também, e a gente começa, né, como diz lá o Schumpeter, é o catch-up, né, que é o tempo que a gente leva para conseguir se aproximar de uma outra indústria. E nesse contexto, o papel do vendedor se torna muito mais importante. E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma pesquisa, né, que foi feita pelo time dos autores de um livro que eu amo, que chama Venda Desafiadora, e que ele mostra qual que é a importância da experiência da venda na tomada de decisão. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, para vocês terem acesso à pesquisa. Então, assim, nessa pesquisa, eles mediram 4 fatores, né? O impacto da marca e da empresa, o impacto do produto, e o impacto da relação valor-preço e da experiência de venda como motor de fidelidade do cliente. Ou seja, o que mais importa na hora de um cliente decidir se ele mantém aquele fornecedor ou se ele muda de fornecedor. Né? Então, eu não estou falando de uma venda nova, eu estou falando de quando você já está dentro de uma organização. Então, nessa pesquisa que foi feita com quase 10 mil empresas, né, eles chegaram à conclusão de que o impacto da marca, né, tem uma representatividade de 19% em relação à fidelidade. O produto, 19%. A relação valor versus preço, 9%. E a experiência da venda, 53%. Né? Só reforçando, eu estou falando aqui de quando aquele cliente já te conhece. Então, eu tenho um cliente que está acostumado a comprar Posiciona, está acostumado a comprar Leo Learning. Na hora de mudar de fornecedor, o que é que ele vai avaliar? Ele vai avaliar, poxa, essa marca agrega a minha empresa? Esse produto me atende? A relação custo-benefício é boa? Ele vai avaliar tudo isso. Mas o que vai fazer a diferença é a experiência que ele tem nesse processo de compra e de venda. Né? Até porque quando a gente fala de mercado B2B, a gente não está falando de uma venda que é pontual. A gente está falando de uma relação. Quase todos os vendedores do mercado B2B, eles têm uma carteira de clientes e eles atuam dentro dessa carteira. Ou seja, você tem que bater suas metas muitas vezes com os mesmos clientes. E aí você tem alguns desafios, como, por exemplo, ampliar o seu share of wallet, que é a sua participação naquele cliente, ampliar isso, inclusive, de maneira vertical e horizontal. Qual que é a diferença? Quando a gente fala em termos verticais, é vender mais de um produto. Quando a gente fala de forma horizontal, é você conseguir vender produtos diferentes, ou seja, ampliar o seu mix.
O outro desafio que a gente tem, sem dúvida, é conseguir aumentar a positivação daqueles clientes. Então, se você tem uma carteira com 100 clientes, para quantos clientes você está conseguindo vender com recorrência? O outro aspecto importante e que está cada vez mais preponderante nesse momento está relacionado à rentabilidade. Durante muito tempo, vendedor se escorou, espero que todo mundo entenda essa expressão, né? Se escorou no desconto. Então, assim, né, negocia, escala para o gerente, escala para o diretor, escala para quem quer que seja, mas vamos conseguir aquele desconto porque a gente não pode perder aquele cliente. Marcos Piffer está aqui dando risada porque ele sabe, né, que eu sou uma pessoa totalmente contra desconto. Eu acho que desconto é aquilo que a gente usa quando não existe nenhum outro argumento. Então, assim, acabou todas as suas possibilidades, significa que o cliente colocou você e o concorrente em pé de igualdade, ou seja, você se tornou igualzinho ao seu concorrente, você não tem mais valor. E aí, o que vai ganhar? Se tudo é igual, o que tiver menor preço. Então, inclusive, eu costumo falar isso, né? Quando o cliente ele só quer preço, ele não vê valor. E se o cliente não vê valor, o vendedor se torna dispensável, porque assim, você não faz, para que você serve, né? E aí é que está o primeiro desafio, que está exatamente nisso. Como é que nós, né, vendedores, key account, consultores de relacionamento, gerentes de vendas e por aí vai, como é que a gente agrega valor ao processo de vendas? Ou seja, nós somos um diferencial daquilo que a gente vende. Então, assim, né, esse preâmbulo aqui era só para aquecer e mostrar que o nosso cenário é extremamente desafiador. E como a gente tem 15 minutos, né, queria abrir aqui para ver se tem alguma pergunta e por aí vai. É exatamente isso que eu ia falar. A gente já acabou de estar os primeiros 15 minutos aí e a ideia seria abrir um pouco para perguntas. Já temos uma pergunta aqui. Mas antes disso, eu queria falar, não sei se você vai abordar as terminologias de inside sales, field sales, SDR, nada disso? Você vai... Tá, porque isso é uma dúvida que eu vejo muitas pessoas tendo nesse mercado B2B. Qual a diferença de você fazer vendas indo para cliente, fazer sua qualificação, etc.? Eu posso explicar, né, esse processo. A gente tem um processo de vendas, muita empresa ainda não recorreu ao mercado digital, né, ao módulo digital. Muita gente ainda que a única maneira de fazer venda é no tete a tete, matando um leão por dia. Mas normalmente quando você desenha um funil de vendas, você tem desde a captação do lead, né, até de fato a conversão daquele lead em cliente. Então você tem estruturas que a gente chama que são as estruturas de inside sales. O que é um inside sales? É a estrutura de vendas interna. É quem vai de fato abrir portas para a equipe de campo. Você tem o SDR, né, que é o Sales Development Representative. Falei certo, Richard? É isso mesmo. Até Meu inglês aqui, né? Americano, meio baiano, mas funcionou. Aliás, eu descobri que eu falo inglês com perfeição quando eu uso o sotaque baiano. Então, se eu falar assim, ó, Sales Development, né, Representative, aí eu falo qualquer negócio, gente. Depois de tomar uma, inclusive, eu falo mais ainda, mas enfim. Né? Que tem um objetivo de desenvolver aquele cliente. Então, ele faz uma qualificação de leads. E você tem a equipe de campo. Então, normalmente, quando você monta a sua estrutura, você vai lá fazer campanhas online para poder capturar leads. Então, por exemplo, a gente fez esse evento aqui e vocês foram lá e se inscreveram. Vocês se tornaram leads, tá? Prometo que a gente não vai encher o saco de ninguém a partir daí. E aí você vai criar um processo para poder esquentar esse lead. Como? Né? Você vai criar e-mails marketing, aí você pode usar ferramentas de automação, como o RD Station e tantas outras, para que você possa manter uma frequência de contato com aquele cliente e medir qual é o nível de interação que ele tem com você. Então, esse cliente foi lá receber um e-mail, nem abriu, tá frio. Abriu, mas não clicou, né? Tá mais ou menos. Abriu, clicou. Opa, esquentou. Abriu, clicou e interagiu na sua landing page. Esse cliente merece um pouco mais de atenção. Então, normalmente você tem dentro da estrutura profissionais que vão fazer a qualificação daquele lead para poder testar se aquela pessoa tem ou não potencial de se tornar um cliente. E aí você pode migrar para as estruturas de inside sales ou para a estrutura de field sales. O inside sales é quem vai fazer a venda de dentro da empresa. Então, tem alguns produtos que não tem necessidade de você ir até o cliente, abrir o computador e mostrar um PowerPoint, ou você pode fazer isso à distância, né? E a gente está vendo que dá para fazer tudo à distância. Eu acho que depois que
que essa crise do corona acabar, a gente vai reformar as nossas casas, né? E dizer o seguinte, cara, eu não tenho mais por que sair delas, porque dá para fazer tudo aqui de dentro. E você tem a equipe de Field Sales, que é a equipe que vai a campo para atender esses clientes, tanto num processo de prospecção quanto no de atendimento. Vai depender de como a empresa vai montar a sua esteira, vai montar o seu funil. Hoje, por exemplo, aqui na Posiciona, a nossa estrutura é toda de campo, a gente não tem um processo, né, de qualificação de leads, enfim, o nosso negócio entrou em contato via LinkedIn, entrou em contato via Instagram, então a gente utiliza muito as redes sociais para poder fortalecer a nossa marca e a gente entra em contato somente com aqueles clientes que entram em contato com a gente, né? É uma venda muito mais reativa, até porque o tamanho da empresa não comporta ainda esse volume, né? Não dá para tirar para todos os lados. E isso, inclusive, vai depender muito do produto que você vende. No mercado B2B, a gente está muito lá atrás. Isso está muito mais voltado para o mercado B2C. Inclusive, todas as pesquisas, elas mostram, né, que o mercado B2B, em termos de digitalização, está muito lá atrás. Até por se tratar de uma venda maior, até por se tratar de uma venda mais complexa. Então, não é uma pessoa, você teria que atacar vários tomadores de decisão. É claro que você pode chamar a atenção, né, daquele lead e, a partir daí, ter que fazer todo o seu processo interno dentro da organização. Mas, de uma maneira geral, o mercado B2B está anos-luz, né, atrás em relação ao mercado B2C, em relação à automatização de vendas. Respondi? Legal, acho importante falar isso, porque o mercado B2B também tem essa parte digital, apesar de estar mais atrasado, mas hoje em dia, até a pergunta do Christian, que eu vou ler aqui em seguida, tem a ver um pouco com isso. Você tem que estar conectado no digital para atrair o lead. Só para complementar isso, na minha visão, isso aqui não é uma regra, nem playbook de vendas, mas na minha visão é o seguinte, se você tem um produto B2B que vai até R$3.000 por ano de um cliente, você tem que ter um processo de venda 100% automatizado. Por causa do custo. Por causa do custo. Se você vai de 3.000 a 30.000, você pode ter inside sales. É a equipe que vai vender por telefone, mas não tem uma visita presencial. E aí, no meu ponto de vista, aí, como eu falei, eu não sou especialista em vendas, mas eu tenho empresa B2B há muitos anos, mas a partir de 30.000 começa a compensar você ter uma equipe de field sales, alguém que vai visitar o cliente. Porque senão o seu custo de vendas é muito alto. Muito alto. O retorno que você gera. Tá? Então, só complementando isso. Vamos para a pergunta do Christian aqui, que até fala um pouquinho do convite que ele me mandou no LinkedIn. Vamos lá, ele começou, tem 6 meses no mercado B2B, enfrenta muitas dificuldades em mostrar o produto. Exemplo, manda um e-mail e não vê retorno, ou se liga, não chega o decisor. Muitos analistas não repassam à frente para chegar no seu gerente. Como melhorar esse momento? O exemplo que ele me mandou um convite no LinkedIn, nada. Só para, como tem esse convite aí, só para você saber, o LinkedIn ele limita 30.000 conexões. Depois disso, eu não consigo mais aceitar convite. Se justifique. Eu tenho 123.000 seguidores. Já estou em 30.000 tem muito tempo. Então, infelizmente, o LinkedIn não permite eu responder. Eu tenho 5 ou 6 mil convites pendentes que eu não consigo aceitar. Então, a primeira coisa é isso. Eu vou depois deixar a Carol falar, mas queria também comentar. Eu recebo um monte de solicitações de tanto convite como mensagens pedindo para participar de alguma coisa, pessoas tentando vender alguma coisa para mim. Eu recebo e-mails todo dia. Eu entro na minha caixa de e-mail de manhã, apago uns 10 ou 15 e-mails de pessoas querendo vender serviço. Então, a principal coisa existe uma concorrência muito grande de conseguir pegar a atenção do decisor. Quem consegue pegar a minha atenção? Normalmente, é quem cria algum tipo de relacionamento comigo. Então, normalmente, alguém que começa entrando via comentários, fazendo perguntas, interagindo lá, onde eu começo a ver os mesmos rostos repetidos, e aí daqui a pouco eu estou interagindo de volta, aí a pessoa vai... Então, entra muito mais no relacionamento. Então, Christian, só para saber, não é pessoal, mas infelizmente hoje tem 123.000 pessoas tentando interagir lá comigo e eu não consigo dar conta disso. Então, eu não sei se você mandou mensagem ou só convite, mas infelizmente eu não consigo responder todo mundo. Richard, eu vou salvar sua vida agora, posso? Pode.
Quem me conhece sabe que eu sou extremamente pragmática para muitas coisas, gente. E assim, eu vou tentar usar até dar um pouco de fofurice nesse momento, tá? Mas é assim, não adianta você ter relacionamento se você não tiver relevância. Eu vou dar uma, eu vou usar o próprio Richard. O Richard me mandou essa última semana, sei lá, umas 30 mensagens que ficaram sem ser lidas no meu WhatsApp. Ele me ligou Obrigado. umas 2 vezes e eu não atendi, ou seja, eu tô me vingando por você, tá, Christian? Por quê? Porque o Richard, ele é importante para mim, mas naquele momento não era a pessoa mais importante para mim. E vai ficar de lado. Ou seja, a gente vive num mundo de abundância, né? Tem muita coisa acontecendo. E a gente, felizmente ou infelizmente, precisa priorizar, inclusive as relações. O que eu quero dizer com isso, gente? O desafio de chamar atenção, o desafio da abordagem, ele é gigantesco. Por isso, Christian, eu vou até respondendo um pouco isso, a pergunta primeira é, para que você quer tanto se conectar com o Richard? Ele tem potencial para comprar o que você quer vender? Você acha que ele vai te ajudar a bombar no LinkedIn? Enfim. Então, antes de você gastar o seu esforço em qualquer cliente, né? Você precisa entender o seguinte, por que é que você quer tanto? E às vezes é só uma questão mesmo de... Sabe quando você é moleque, que você quer pegar aquele cara, vou falar agora como se fosse um homem, né? Quero pegar aquele menino lá. E aí, quando você está muito afim, você vai lá e dá um jeito de fazer com que a coisa aconteça. Mas a pergunta é, por que você quer tanto? Você tem tantos outros, né? Então, esse é um ponto importante no mercado B2B. E aí eu vou fazer uns paralelos com o que o Richard acabou de falar. Se você tem uma estrutura de venda para produtos de alto valor, você precisa gastar mais para conquistar aquele cliente. Mas quando eu falo em gastar, eu não estou falando só de grana em termos de investimento, não, mas o seu tempo, gente, porque tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Então, a partir do momento em que eu pego o meu tempo e passo 30 minutos conversando com alguém no WhatsApp, eu estou pegando a minha vida e dedicando aquela ali. Então, no mercado B2B, principalmente, você tem um cliente seu, ele recebe 300 milhões de pedidos de contato de fornecedor. Imagina os nossos clientes, Richard, da área de educação, né, o quanto eles não estão recebendo de e-mail marketing, de agora a gente faz online, compra online comigo, assista a minha live, assista a meu webinar. A pergunta é, alguns vão fisgar e outros não. Você vai fazer uma estratégia que pode ser de massa, né, e usar algumas palavras-chave que vão chamar a atenção. Então, como se recuperar rapidamente da crise, como conseguir vender. Então, você vai ter que pesquisar, e existem ferramentas para isso, para poder achar palavras-chave que vão chamar a atenção. Agora, quando você vai no one-to-one, o ponto é exatamente fazer um processo inverso. É por que eu deveria dar atenção para você? Então, eu recebi agora no LinkedIn e eu desisti de olhar o meu inbox do LinkedIn. Eu tenho 20 mil seguidores no LinkedIn e minha vida já é um inferno. Eu imagino você com 123 mil. E aí a pessoa me manda um inbox assim, né? Carol, prospecção é um desafio para sua empresa? Eu falei, puta, deixa eu clicar aqui, né? Cliquei. E aí ele começa a me falar que ele tem um curso para poder... um curso de técnicas de vendas com os maiores especialistas de vendas do Brasil para ensinar como vender melhor. Eu falei, peraí, que curso merda é esse que eu não estou dentro dele? Se tem os maiores especialistas do Brasil, como é que eu não estou nesse curso? Então, assim, ele nem viu o que eu fazia. Ele veio com uma abordagem comum. É como você receber mensagem no WhatsApp e sair encaminhando. Olha, segue um convite especial para você e é uma mensagem encaminhada. Não cola. Então, assim, todo o nosso esforço, gente, tem que tem que ser diretamente proporcional ao potencial dos nossos clientes. E aí já estou misturando tudo aqui, mas aí no mercado B2B existe uma coisa que é muito diferente do B2C, que é o tempo dedicado ao planejamento. Então, quando eu falo que a minha venda é uma venda complexa, o meu tempo de preparação tem que ser gigantesco. Então, né, Abraham Lincoln, certo, Ivan? Se eu pretendo cortar uma árvore, passarei 80% do meu tempo afiando o meu machado. Então, você tem que olhar primeiro, o seu produto resolve o problema de quem? Para que ele serve? O meu produto... Eu vou dar exemplos meus que são mais fáceis, tá? Mas, por exemplo, eu lembro uma vez que a gente desenhou um processo de gestão de mudança, fizemos ele na Telefônica, foram super bem sucedidos e o produto estava pronto. Eu falei, que outras empresas estão passando por processos de mudança agora? Fui lá no Google, coloquei, né? Processos de mudança... notícias últimas 2 semanas. Aí tinha lá, essa Eletropaulo passa por processo onde os funcionários sairão de lugares comuns para trabalhar em Alphaville. Eu falei, meu, os caras vão sair lá do centro para Alphaville, isso vai dar pau. Processo de mudança.
fui lá no LinkedIn, catei a pessoa da ES Eletropaulo, que era responsável por desenvolvimento organizacional, e mandei uma mensagem para ele, falando, cara, vi que vocês estão passando por um momento extremamente desafiador. Migrar os funcionários para trabalhar em Alphaville deve estar deixando você de cabelo em pé. Acabamos de fazer um processo para ajudar a Telefônica, que passou pelo mesmo, né, que saiu lá do centro e foi para Berrini, e talvez eu possa te ajudar. Quer bater um papo? Juro por Deus, gente, não deu 20 minutos, o cara me ligou. Porque eu não comecei a minha abordagem falando do meu produto. Eu não comecei a minha abordagem falando de mim. Eu comecei a minha abordagem falando dele. Cara, você deve estar ferrado, sua vida deve estar assim, eu sei que você está passando por isso. Faz sentido? O cara falou, sabe, o que essa menina está sabendo tanto de mim? Né? E aí já despertou a curiosidade dele. Na hora que eu falo, olha, a Telefônica, que ele deve ter um link, né? Ele deve estar vendo, deve ter visto o movimento que a Telefônica fez isso. E fui eu que conduzi, que ajuda. Então, assim, toda estratégia de comunicação tem que estar voltada não para o seu produto ou serviço, mas tem que estar voltada para o seu cliente. E isso dá trabalho. Personalizar convite dá trabalho. Personalizar abordagem dá trabalho. Mas a gente vende o tempo inteiro. Então, se eu não criar uma estratégia que demonstre a minha relevância, eu não vou conseguir chamar a atenção do meu cliente. Tem uma pessoa aqui, eu não vou citar quem é, mas eu até passei esse feedback para eles outro dia. Todo dia a vendedora deles me mandava mensagem no WhatsApp. Ó, vai acabar. Essa semana vai virar tabela, vai virar tabela. Eu falei, meu, que coisa mais chata, velho. Eu sei que vai virar tabela, mas será que essa pessoa que já me mandou 40 mensagens de WhatsApp falando que vai virar tabela, se preocupou em me ligar e dizer assim, Carol, te mandei 40 mensagens, você não recebeu, você viu que vai virar tabela? Eu falei, cara, eu entendo que a tabela vai virar, mas eu não tenho dinheiro agora. Puxa, Carol, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, eu sou empresa de consultoria, nosso fluxo é maior no segundo semestre, como seu evento é só no segundo semestre, eu vou deixar para pagar lá. Puxa, Carol, que tal a gente fechar agora com um sinal baixo só para eu garantir e eu consigo estender as parcelas para você conseguir terminar de pagar lá na frente? Uau, é isso. Né? Não é compre batom, seu filho merece batom. Não é não esqueça a minha calói, gente. Eu estou falando de uma venda que precisa de qualificação. Eu estou falando de um contato, quando você fala assim, acima de 30 mil reais, dependendo do nível de rentabilidade que você queira, você precisa entender o seu cliente. Né? E isso é um grande diferencial. No mercado B2C, no varejo, você entra numa loja, a pessoa está te oferecendo roupa. Cara, tem que investigar antes. E tem algumas técnicas, né, muito apropriadas, como o próprio spin selling, para quem não conhece, né, que é uma metodologia de você elaborar perguntas para poder mapear a situação atual do seu cliente, quais são os problemas que o seu cliente enfrenta. E aí você pega esses problemas e conecta ao que você pode vender e a partir daí você vai deixar aumentar o tamanho do problema para poder vender uma solução, para poder depois vender a minha solução. Né? Então, assim, existe um processo, eu brinco que existe funil dentro do funil, né? Tem funil dentro do funil, porque todo mundo quer falar com o decisor. Mas quem disse que a venda tem que começar pelo decisor? Não tem que começar pelo decisor. Né? Pode perguntar para uma pessoa da minha equipe, se você me bypassar, ela vai ficar com raiva de você. Ah, mas eu conheço a Carol, eu vou falar com ela. Aí eu vou dizer, olha, fala com o fulano, que ele que resolve. Né? Então, assim, as pessoas não gostam de ser bypassadas. Então, existe um processo dentro do mercado B2B que é muito importante. Né? E, Christian, eu tenho certeza que quando terminar essa live, o Richard vai falar com você, tá? Até porque sua estratégia foi ótima. Entrar no webinário, né? Entrar no webinário, participar ativamente, já chamou a atenção dele. E de verdade, se você acha que esse esforço é válido, você tem que buscar uma série de alternativas. Isso é muito importante. Agora, dá para fazer isso com toda a carteira de clientes? Não. Você tem que fazer isso com os clientes dos quais, né, você tem maior probabilidade de fazer vendas grandes. E aí eu vou dar um outro exemplo do meu time. No meu time, todo cliente é estratégico. Não, esse cliente é estratégico, esse cliente é estratégico. Porque eu falo, gente, quanto ele tem de orçamento para gastar com T&D por ano? Ah, não, é porque a empresa é pequena, então não é estratégico. Ah, Carol, mas como você é sem coração? Não sou sem coração, muito pelo contrário, meu coração é enorme. Tem muitas famílias que dependem de mim aqui dentro. E eu preciso fazer com que o meu negócio gire. Eu tenho que focar em clientes de alto potencial. Ah, mas você vai deixar de fazer coisas para clientes de baixo potencial? Não, mas eu não sou uma ONG, não sou uma instituição de caridade, já faço um monte de coisa de graça, né? E assim, eu não posso. E aí é uma questão de você entender que você está a serviço de um negócio que precisa ter lucro e só o lucro liberta. Então, no mercado B2B, o nível de complexidade é maior exatamente pelo fato de você ter um fluxo de tomada de decisão incerto,
né? Hashtag quem nunca, né, fez uma venda linda, maravilhosa e perdeu a venda nos últimos 45 minutos do segundo tempo. Por quê? Porque tinha outra empresa conversando com outra pessoa que tinha o maior poder de influência do que aquela pessoa com quem você estava falando. Então, assim, gente, o que eu quero dizer é uma resposta e já meio aula, né? O nosso desafio aqui é, de fato, conquistar relevância. Eu tenho uma imagem aqui para compartilhar com vocês, até para terminar esse assunto, que eu gosto muito, né? Que é esse slide aqui. Vocês estão vendo aí? Não adianta ter relacionamento se você não tiver relevância. Eu posso conhecer meio mundo. A pergunta é quem conhece você. Então, é importante você entender que você precisa se manter atualizado. Então, tem que saber o que está rolando no mercado, no segmento daquela empresa, o que é um diferencial para aquela pessoa, né? E lembrar o tempo inteiro que tempo é vida. Na hora que um cliente recebe você para uma apresentação de negócios, pelo amor de Deus, não vá abrir seu computador e ficar falando da Leo Learning, ficar falando da sua empresa, né? Porque não é isso que interessa. Ele está muito mais interessado em saber como é que você vai resolver os problemas dele e ele espera que você, mesmo numa reunião de vendas, ensine para ele alguma coisa de diferente, né? A reunião de vendas Duca, né? Aquela reunião muito boa é aquela em que você consegue trazer uma informação que seu cliente faz assim, fica sem palavras. Deixou o cliente sem palavra, deixou o cliente incomodado com a informação que você trouxe, marcou um gol. Porque você conseguiu se diferenciar aí, né? E eu costumo dizer isso para o meu próprio time. Para a gente, o momento mais importante de uma venda é o briefing. É no briefing que a gente vai brilhar, porque no briefing eu estou sozinha com o cliente, no briefing eu tenho liberdade para falar com o cliente. Quando você vai para a proposta, ele já está com 4 outras na mesa. E aí o que ele está fazendo é uma equalização. Se eu dou um show no briefing, na captura do briefing, fazendo perguntas inteligentes, mostrando para ele como a gente pode ajudar de uma forma disfarçada, né? Porque você não tem que ficar fazendo apresentação, esse cara vai olhar para a minha proposta de uma forma diferente. Então é importante que vocês olhem para o seu processo de vendas e entendam qual que é o momento crítico de sucesso para vocês, né? O que vocês podem fazer? É no primeiro e-mail? É na primeira ligação? É na primeira visita? É na proposta? É no processo de negociação? Então, dentro da sua esteira, né? Qual que é o ponto mais importante e que você deve valorizar mais e que vai te ajudar no fechamento? Por quê? Porque, diferentemente de uma venda B2C, onde você tem técnicas e técnicas para fechar, utilizando armas da persuasão e todo o resto, porque é uma venda de alto impacto, na venda B2B, o fechamento é consequência. Não existe usar técnica de fechamento. Olha, eu tô te ligando que a tabela vai virar. Cara, isso não vai colar no mercado B2B. Não é assim que as coisas funcionam. O cara vai dizer, que pena que a tabela sua vai virar. A do seu concorrente, ele conseguiu estender para mim, que sou especial para ele, por mais 30 dias. Pronto, perdeu a venda. Né? Carol, uma coisa, a gente tinha 4 sessões de 15 minutos. Essa já entrou. Já virou outra sessão, é. Senão, deixa eu só comentar. Você falou um ponto que eu achei importante. Você falou que quanto que vai trazer de retorno. Então, vale a pena ir ou não? Outro dia eu fiz um cálculo lá na empresa. Eu tenho uma equipe de 4, total vendas e marketing, 8 pessoas. E aí eu fui pegar todos os salários, tudo que a gente gastou em vendas, marketing, calculei pelo número de clientes que a gente adquiriu no ano passado. E vi que a gente gastou R$24 mil por cliente novo. Meu custo de aquisição de cliente, 24 mil. Só que eu tenho um ticket médio bem mais alto. Então, aí eu vou desafiar a minha equipe comercial, vai falar com a empresa XYZ. Primeira coisa que eu falo, qual o potencial que aquela empresa tem? Se não tiver um potencial pelo menos 3 vezes maior que esse custo, não compensa para a gente. Porque tem um monte de outras coisas que tem que pagar. Então, você tem que avaliar quanto custa você fazer as reuniões. Tudo bem que eu sou uma empresa, já tem 60 funcionários, tudo mais, mas mesmo o seu tempo, quanto custa versus o retorno que você vai ter. É isso que você tem que analisar. Perfeito. Esse é um link maravilhoso para o próximo bloco, né? Eu trouxe aqui uma fórmula. Vocês não gostam de fórmula de sucesso? Tá aqui, a fórmula do sucesso para mim na venda. Essa daqui, ó. Vê se vocês conseguem enxergar. Resultado é igual a efetividade versus potencial.
Então, dentro do mercado B2B, essa fórmula tem que estar na nossa cabeça o tempo inteiro. O que eu quero dizer? Quando eu falo em efetividade, eu estou falando do custo que você, de fato, tem para conquistar aquele cliente. Não vou botar CAC, porque fica feio, REP fica muito mais legal, porque remete a vendas, né? Então, é fórmula REP, né? Resultado é igual a efetividade versus potencial. Então, pensa o seguinte, você tem um pacote de recursos, né? Então, você tem amostra, você tem evento, você tem livro, você tem desconto, bonificação, você tem seu tempo, né? Você tem os custos de deslocamento, quando a gente fala de um time de field sales. Então, isso é seu pacote de recursos. O resultado que você vai ter, ele vai ser proporcional à maneira inteligente que você utiliza essa sua efetividade em relação ao potencial dos seus clientes. O que eu quero dizer com isso? Se você pega todo esse pacote e coloca num cliente de baixo potencial, você pode até fechar um negócio, mas o resultado vai ser ruim. Então, assim, olhar o custo de aquisição de cliente, ele é extremamente importante na hora de você tomar decisões. Por quê? Porque você vai ter que mapear potencial. E aí vem um outro desafio. Como é que a gente mapeia potencial? Então, você tem que entender o seguinte, qual é o seu negócio? Então, vamos ver. Carol, eu trabalho, sei lá, eu tenho uma indústria e a minha indústria vende para o varejo. Então, como é que eu sei se aquele varejista é um varejista de alto potencial ou de médio potencial? Ah, Carol, ele é altíssimo potencial, porque ele compra muito de mim. Isso não é potencial, isso é resultado. Se um cliente compra muito de você, isso é ótimo, mas não significa que ele tenha alto potencial. Pode ser, inclusive, que ele esteja na tampa. Potencial está muito mais relacionado à possibilidade. Então, você vai olhar para aquele varejista lá e vai dizer o seguinte, da minha categoria de produto, quanto ele compra no total? Ah, ele compra R$1 milhão. Quanto eu vendo? Ah, eu vendo R$100 mil. Caramba, né? Eu tenho muito para crescer nesse cliente ainda. Então, você tem que olhar para aquilo que o cliente tem de grana para investir em coisas como você e o quanto disso ele está gastando. Então, por exemplo, o meu indicador aqui na posição de potencial, a gente tem vários, mas o primeiro deles é qual é o orçamento que essa empresa tem para gastar com treinamento e desenvolvimento por ano? Carol, mas como é que eu vou saber isso? De algumas formas. Se é um SA, você consegue pegar o balanço e ver quanto eles gastaram no ano passado. Né? Se é uma empresa pequena, ou é uma empresa que não tem capital aberto, você pode perguntar para o gerente de treinamento. Cara, quanto que vocês gastaram aí ano passado? Como é que está seu orçamento? Não vai falar do orçamento da sua solução, não, porque o cliente nenhum abre isso. Eles não gostam de dizer quanto eles vão gastar naquela compra. Mas eles adoram se gabar do tamanho da área, né? A gente é uma empresa grande, investe muito em entender. Aqui são 12 milhões em treinamento, né? Então, assim, desses 12 milhões em treinamento, quanto é custo logístico e quanto vocês gastam com consultoria? Ou seja, eu preciso entender qual é o meu indicador. Ah, mas o cliente não quer abrir de jeito nenhum. Tá, vamos olhar quantos funcionários ele tem. No meu caso, quantos funcionários ele tem na área de vendas? Qual que é o histórico de treinamento que esse cara faz para profissionais da área de vendas? Então, são cheiros, né? São indicadores que vão te dizer o seguinte, poxa, esse cliente tem alto potencial ou esse cliente tem baixo potencial. E a partir daí eu falo isso direto para o meu time. Eu falo, gente, banco, pelo amor de Deus, Bradesco, Itaú, Santander, esses caras têm muito dinheiro, eles investem muita grana em treinamento. Só que é onde todo mundo quer entrar. Então, você também tem esse ponto importante. Por quê? Porque em algum momento você não tem maturidade suficiente para entrar numa empresa de altíssimo potencial. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que construir cases em empresas menores para poder mostrar para o seu cliente de alto potencial que ele está desperdiçando a vida dele não contratando você em algum momento. Então, de novo, o mercado B2B, gente, é muito mais estratégia do que execução. Muito mais. Então, assim, você tem que olhar para esses indicadores e definir uma estratégia lastreada naquilo que você quer conquistar. E aí sim, né, você começa a buscar algum tipo de coerência. Eu vou dar um outro exemplo aqui para poder clarificar bem essa questão de resultado e de potencial. Imaginem vocês que eu tenho sei lá, eu ganhei aqui 2 ingressos para o show do Maroon 5, né, e dei para meu time comercial. Falei, gente, vocês podem dar esses 2 ingressos para quem vocês quiserem. Escolham aí os clientes que vocês vão dar. Aí você tem um cliente lá que comprou da gente ano passado R$100 mil, um outro cliente que comprou da gente R$500 mil e um outro cliente que comprou da gente R$250 mil. Para quem você dá os ingressos?
A maioria das pessoas vai falar, não, cara, não vai dar para o cliente que comprou 500 mil, é óbvio. Eu falo, não, calma. Né? Essa informação não é suficiente para lastrear a sua decisão. Aí você vai olhar um outro aspecto, que é o potencial. Bem, a empresa que comprou da gente 100 mil reais tinha para gastar com treinamento e consultoria 100 mil reais. A empresa que comprou da gente 200 mil reais tinha para gastar com treinamento e consultoria 2 milhões de reais. E a empresa que comprou da gente 500 mil reais tinha para gastar com consultoria 1 milhão de reais. E agora? Eu dou para quem esses ingressos? Para a empresa que gasta 100 mil, para a empresa que gasta 2 milhões ou para a empresa que gasta 1 milhão? De novo, depende. Mas, Carol, depende do quê? É potencial ou resultado? É uma dessas duas coisas? Não. Depende. Por quê? Porque a empresa que gastou 100 mil, ela tem 100% do seu orçamento comigo. É uma empresa extremamente fiel a mim. A empresa que gastou comigo 200 mil e tem 2 milhões, eu sou mais uma na fila do pão. E a empresa que tem 1 milhão para gastar e gastou comigo 500 mil, me tem como principal fornecedor e ainda tem potencial. E aí é que você vai ter que entender o seguinte, qual é a estratégia que você quer. Você quer usar aqueles 2 ingressos para quê? Porque, de repente, você quer aqueles 2 ingressos para construir um case. E aí você vai chegar para o seu cliente de 100 mil reais e vai dizer o seguinte, cara, escreve para mim um depoimento falando que todo o seu orçamento em T&D foi aplicado com a Posiciona. Eu não preciso dizer para o mercado de quanto é esse orçamento, mas eu vou chegar para as pessoas e vou dizer, olha só, fulano de tal, todo o seu orçamento de T&D ele dá na Posiciona. Olha que maravilha, vou dar esses 2 ingressos para esse cara. Mas não, se a sua estratégia é uma estratégia de captura, né, de novos negócios, vamos para de 2 milhões, porque aí você, de repente, né, poxa, fez amizade, aquela coisa toda, vai adiante. Ou não, você quer algum cliente que tenha um equilíbrio entre potencial e resultado e você vai para de 500 mil. O que eu quero dizer com isso, né? Primeiro, não é para dar bola para ninguém, acho que não é esse o ponto. Eu usei os 2 ingressos aqui, mas estou falando de qualquer recurso. Seja uma visita, seja um evento que você faz e você quer convidar, qualquer que seja o recurso que você tenha. Você tem que ter clareza da sua estratégia. Qual que é o seu objetivo? E a partir do seu objetivo é que você vai direcionar os seus esforços. Então, em algum momento, gente, a gente está. Você é uma empresa que já tem uma certa maturidade, mas numa empresa com a maturidade ainda não tão. Uma maturidade mais baixa, tem que abrir cliente. Então, foda-se o custo de aquisição de cliente. Eu preciso de botar cliente no portfólio. Então, assim, eu vou fazer palestra de graça, eu vou fazer mais evento, eu vou topar um monte de coisa, eu vou baixar meu preço. É uma estratégia. O que é importante, que eu queria muito frisar para que isso ficasse muito claro para vocês, é que tudo, qualquer decisão que você tomar, eu falei sobre isso ontem e vou falar sobre isso hoje também, né? Qualquer decisão que você tomar, primeiro, ela tem que estar lastreada numa estratégia. Ela se conecta com a estratégia, já tem que ser uma decisão pensada. Por quê? Porque, primeiro, você vai ter que justificar a sua decisão, por que você está fazendo aquilo. E segundo, porque você vai ter que conviver com a consequência daquilo. Então, é muito importante, na hora de planejar as ações no mercado B2B, você olhar para o histórico desse cliente para entender como é que é o comportamento dele de compra em relação ao seu produto, à sua empresa. É você olhar para o potencial desse cliente para poder enxergar possibilidades, para, a partir daí, você entender como é que você vai desenhar o seu plano para aquele cliente. Então, no mercado B2B, você faz account planning, né? Você faz um plano de conta para aquela conta. Então, você se dedica muitas vezes a olhar para um único cliente. E aí você vai pegar o cliente, vai colocar lá, vai tentar identificar qual é o fluxo de tomada de decisão, vai tentar identificar quem são as pessoas que você conhece, que você não conhece, quem são as pessoas que podem te dar acesso ali dentro, quem são as pessoas que vão tomar decisão, qual é o histórico desse cliente em relação à compra do seu produto, para você entender o que é que ele valoriza. Então, tem que existir um plano de ação para aquela conta, se aquela conta for importante para você. Então, assim, né? Resumo da ópera. Você não tem que focar no custo de aquisição de cliente para tomar decisão. Você tem que focar nos clientes que você quer trazer e entender o quanto você está disposto a investir para trazer aquele cliente para você. Fez sentido? Fez bastante, bastante. A gente vai pegar uma outra pergunta aqui, mas só um ponto que você comentou de conseguir depoimento de cliente. Tinha uma vez, eu vou dar uma experiência nossa, e lembrando que meu negócio é tecnologia e educação, não sou especialista em vendas, então Carol pode até corrigir se eu fiz certo ou errado. Mas o cliente estava pedindo desconto, a gente tinha capacidade de dar desconto,
e era estratégico para a gente entrar no cliente. Mas o que a gente fez? A gente falou o seguinte, ó, eu vou usar uma verba que a gente tem de marketing para conseguir justificar esse desconto, mas em contrapartida eu queria saber, você pode dar um depoimento para a gente depois, para que eu possa usar isso dentro do nosso marketing? E aí a gente conseguiu dar um desconto, só que em troca o depoimento que ia alavancar a gente no futuro. Então, só você falou esse ponto aí, eu achei relevante complementar com isso. É uma estratégia. Eu tô cada vez mais contra desconto, né? Eu acho que você estipula um valor para o seu produto e você precisa encontrar clientes que valorizem seu produto. Porque senão é aquela história, né? Eu vou chegar lá para comprar um pacotinho de Mentos. Poxa, 15,50, amigo, mas só tenho R$10. Me faz por 10? Não, não faço. É assim que fazem com a gente. O cliente quer um processo ao contrário. Ele chega para você e fala, eu quero comprar o seu produto, mas eu só tenho isso. Então, você não quer comprar o meu produto, você quer comprar outro produto. Então, é difícil, porque a gente fica, primeiro, porque a gente tem propósito, tem missão, a gente quer atender todo mundo, né? A gente fica coçando. Mas, assim, se você não der valor àquilo que você faz, ninguém mais vai dar. E, assim, gente, eu vou dizer isso da maneira mais direta possível. Desconto mata vendedor. Se toda vez que alguém trabalha comigo, falta desconto, eu vou dizer, meu amigo, não é possível que você vai para um monte de cliente e a única coisa que falta para esse cliente fechar é desconto, você não está fazendo a coisa direita. Então, assim, a gente precisa valorizar o nosso negócio. E aí, Richard, eu acho que essa estratégia é, de novo, eu posso dar desconto? Claro que eu posso. No meu caso, inclusive, que é serviço, né? Eu tenho alçada para isso. Muito mais facilmente do que quando é um produto, né? Okay. Claro. Apesar de eu também ter o meu custo, mas eu tenho muito mais alçada porque o valor agregado é maior. Agora, negociação, gente, é contrapartida. Tá bom, eu consigo te dar esse desconto, mas o que é que eu vou ganhar em troca? Ao invés de uma turma, vão ser 2? Ao invés de 50 pessoas na sala, podemos fazer com 25? Ou será que o material pode ficar a impressão por sua conta? Ou depois a gente pode fazer um case? Eu posso filmar o treinamento? Posso levar um cliente de uma outra empresa que estava querendo me assistir? Ou seja, tem que ter contrapartida sempre. No mundo que a gente vive, e a gente brinca muito aqui na Posiciona com isso, mas a permuta, ela tem que começar a fazer parte do dia a dia da gente. Por quê? Porque a gente cambia essas necessidades, né? Então, assim, eu vou lá, vou fazer um treinamento para um hotel. A equipe mas não tenho grana. Cara, tudo bem, eu consigo te dar o desconto, mas vamos fazer o seguinte, esse valor aqui da diferença, me dá numa sala, num aluguel de sala, porque eu vou precisar fazer um treinamento aqui, eu vou ter esse custo de qualquer forma. Calma, Ivan, eu não tô dando muleta pro Benjamin, né? Que meu sócio tá aqui me assistindo, ele tá ficando apavorado, tá? Não é isso. Mas faz parte do jogo. Pior é você dar o desconto pelo desconto. Oi? Já sabe pior. Que eu consigo desconto com a Carol. Mas assim, isso é uma coisa, eu tenho conversado muito com concorrentes, né? Com outras empresas de consultoria, com outros palestrantes, e isso é praxe, gente. Né? Se eu vou gastar com você e você vai gastar comigo, peraí, vamos ser inteligentes, né? Inclusive, você facilita boa parte do processo. Mas o ponto que eu quero deixar forte aqui agora é que negociação é contrapartida. O Benjamin está até querendo se manifestar ali, né? Negociação é contrapartida, é o que eu ganho em troca. E ganhar em troca não pode ser, você ganha meu projeto, você ganha minha marca lá no seu slide de quem são os nossos clientes. Para com isso, pelo amor de Deus. Então, assim, na venda B2B, é muito importante a gente ter a consciência de que existe um processo de frequência e sequência. Não, a gente, para entrar num cliente, a gente vai vender mais barato, depois a gente ajusta o preço. Não ajusta. Não ajusta nunca mais. Como é que você vai justificar para a área de compras que você comprou um negócio a R$500 e que agora o fornecedor ajustou para 1.000? Compras não vai liberar isso. Então, existe dentro das organizações uma coisinha chamada compliance. Então, por isso que toda atitude que você tome dentro do mercado B2B tem que ser extremamente deliberado. Você pensou naquilo, né? E você está trazendo aquilo como uma estratégia que você definiu e não como refém do cliente que vai sempre, né? Vai sempre usar barganha. O cliente está fazendo o papel dele. Assim como a gente treina vendedor, a gente também treina comprador. Então, assim, os compradores sabem que quando eles apertam, né? Que quando eles... quantas vezes a gente ouve assim, não, mas você está concorrendo com mais 4 consultorias. Mentira! O cara está refém, só você faz aquilo. Mas ele vai barganhar, ele vai desdenhar. Faz parte do processo. O importante é a gente ter equilíbrio emocional, inclusive, suficiente para
né, viver nas alturas. E quanto maior é o volume do negócio, quanto maior... Então, a gente, quando fala do mercado B2B, eu estou falando de negociações de 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões. A gente apoia clientes nesse sentido. E, assim, quanto maior é o tamanho do negócio, é claro, né, que a estratégia de custos vai ter que se conectar ao que é possível para ambas empresas. Mas o cliente não vai comprar só com base em custo, a não ser que seu produto não tenha valor. Mas até a semente, né, tem como você produzir de uma forma diferente, tem como você agregar uma série de serviços para que ela passe a ter um valor diferenciado. Eu vou mostrar aqui para vocês um negócio que eu acho que ajuda nessa discussão. Peraí que eu nem botei no slide. Vai começar. Enquanto isso, pode falar. Você vai começar a terceira parte, só para eu saber. Eu já nem sei mais em que parte eu tô. Eu também não sei que parte a gente está. Tá, depois disso aí a gente pega as perguntas aqui do Paulo e do Igor, tá? Legal. Ó, vou mostrar aqui para vocês, bem rapidamente, depois eu posso compartilhar esse material, claro. Que é essa coisa, né, do planejamento. Então, um ponto importante é, você tem que definir, independentemente da empresa ter te dado uma meta, você tem que criar a sua meta. E quando eu falo sua meta, assim, a empresa normalmente dá uma meta do ano, ou às vezes dá uma meta do mês. Divida essa meta em submetas, e para isso você pode utilizar o clássico SMART, né? Então, defina metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com tempo final. Então, assim, poxa, se a minha meta é de vender 100 unidades até o final do mês, quantas unidades eu vou vender na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana? Se a minha meta é contactar com X clientes até o final do mês, quantos eu vou contactar nessa semana? Então, criar esses milestones, ele é fundamental. E quando você desenha a sua meta, né, você tem que fazer a segunda parte, que é definir qual é a sua estratégia. Então, é muito importante no mercado B2B a gente fazer o que a gente chama de segmentação. Acho que aqui fica mais clara essa questão de potencial e resultado. Então, você tem clientes de alto resultado e você tem clientes de alto potencial. Você pode colocar esses clientes numa matriz. Lembrando que esse eixo de resultado, esse eixo de potencial, você vai usar o indicador que mais se adequa à sua realidade. Então, por exemplo, aqui na Posiciona, resultado para mim é o quanto a pessoa comprou no último ano e potencial para mim é orçamento em T&D. Então, eu vou criar a minha faixa, né? Então, eu vou dizer o seguinte, para mim, um cliente de alto resultado é aquele cliente que fatura comigo mais de 500 mil por ano. Abaixo disso é resultado baixo. Então, 500 mil para cima é um bom resultado, 500 mil para baixo é um resultado ruim, ou médio, sei lá. Em termos de potencial, para mim, empresas de alto potencial são aquelas que gastam acima de 10 milhões de orçamento de T&D por ano e baixo potencial abaixo disso. Claro que eu estou fazendo de forma bem grosseira aqui, gente, só para poder didatizar. Na hora que eu monto os meus indicadores, na hora que eu coloco a régua, né, de resultado de potencial, o que eu tenho que fazer é plotar os meus clientes aqui dentro. Então, eu vou colocar, né? Bem, quais são os clientes hoje que têm menos de 500 mil de faturamento ano e que têm menos de 10 milhões de orçamento em TI deles? Vão ficar no quadrante aqui de baixo. Vocês estão vendo a setinha? Estão vendo, gente, a seta? Eu não estou vendo vocês, tá? Acima de 10 milhões, mas com baixo resultado, está aqui. Abaixo de 10 milhões, mas com alto resultado, está aqui. E com alto resultado e alto potencial, está aqui. E aí eu vou definir uma estratégia, que normalmente está mais ou menos nesse sentido aqui, né? Você precisa cuidar muito bem daqueles clientes que têm para você um bom resultado, mas não tem muita possibilidade de crescer. Você tem que conquistar aqueles clientes onde você não tem um bom resultado, mas cujo potencial é alto. Você tem que blindar a todo custo esses clientes, onde ele tem um alto potencial e você tem um bom resultado, porque esse é o cliente que todo mundo quer tirar seu pedaço daí. E os clientes com baixo potencial e baixo resultado, você não vai descartar, mas você vai observar. Então, o seu nível de esforço em cada um desses quadrantes é diferente. Eu não posso gastar a mesma coisa para todos os clientes. Não faz sentido. Se o resultado não é linear e se o potencial não é linear, não faz sentido nenhum que o investimento que eu tenho em cada cliente que ele seja linear. Então, eu preciso elaborar uma estratégia para poder atuar de forma mais inteligente. Como a gente costuma dizer, né? É usar mais a cabeça para usar menos as pernas. Ou seja, eu preciso colocar um esforço muito maior nos clientes que têm mais potencial do que naqueles clientes que têm baixo potencial, se a minha estratégia for uma estratégia de crescimento. Se a minha estratégia, Carol, saiu um sócio da empresa, a gente não consegue ter nenhum produto novo esse ano,
cara, vai para a estratégia de blindagem. Foca naqueles clientes onde você não pode perder nenhum real neles ali. Então, tudo tem que estar conectado à sua estratégia. Ah, Carol, mas a empresa tem a estratégia dela. Galera, é o seguinte, a empresa tem estratégia macro, mas você é o dono da sua carteira. Você é o dono do seu território. E ali quem manda é você. Você tem autonomia para decidir como é que você vai organizar a sua rota, como é que você vai visitar os seus clientes, quais são as abordagens que você vai utilizar. Ah, não, Carol, na minha empresa não. Eu tenho clientes para visitar semanalmente e são sempre esses clientes. Eu recebo até isso mastigado. Tudo bem, mas você tem autonomia para poder melhorar o seu discurso junto a esses clientes. Não, não, Carol, no meu negócio não. No meu negócio eu recebo uma grade de promoção, né? E eu tenho que falar daqueles produtos. Tudo bem, mas como você vai para falar sobre esses produtos se você tem alguma autonomia? Então, assim, se você não tiver autonomia para nada, vai se preparando, vai mandando currículo. Isso significa que a empresa está se organizando para automatizar de vez esse processo, tá? Quando alguém chegar para mim, mas eu não posso fazer nada, tudo engessado. Eu falei, então, vai pro LinkedIn, melhora lá, né, o seu currículo, pede umas dicas aí pro Richard, porque assim, tu vai rodar. Né? Por quê? Porque na era digital, o papel do vendedor, ele se torna ainda mais importante. Você é um instrumento de geração de valor. Né? Se nada mais tiver valor na sua empresa, a maneira como você vende vai precisar ser um diferencial. Então, é extremamente importante que você tenha essa clareza e se comporte como alguém capaz de gerar valor para o seu negócio, de gerar valor para o processo de vendas. Carol, vamos voltar aqui para algumas perguntas, tá? Senão eu começo a falar, você fala, a gente não esclarece as perguntas aqui. O Igor falou que ele é gerente de vendas da área calçadista, no caso de indústria. O processo de sapato é mais visual. Há uma necessidade de ver fisicamente o produto, por conter diferenciais tais como soldado mais macio, um couro mais macio, uma palmilha mais confortável, etc. No B2B, como levar essa informação de maneira mais fácil, no nosso caso, ao lojista? Como mostrar algo que contém um valor percebido, porém precisa ser tocado e ser visto fisicamente? Bem, você tem que ser visto fisicamente, ou você vai lá para a pessoa ver e você manda uma amostra. Né? Até porque quando você trabalha com couro, principalmente, né, o pessoal tem que sentir o cheiro do negócio. Tem que passar a mão, né? Isso acontece em vários. Eu vou fazer um paralelo, Igor. O meu negócio é um negócio que as pessoas normalmente não precisam ver, mas precisam ver. Elas vão no YouTube para poder assistir a palestra que eu já fiz, a palestra que o Ivan já fez, a palestra da Amanda, elas ligam para pedir referência e por aí vai. Então, no seu caso, não tem jeito. Ou você vai encaminhar uma amostra, né? Ou você vai fisicamente. Claro que ir fisicamente nesse aspecto deve ter muito mais vantagens, porque você tem a oportunidade de entrar em contato com o seu comprador. Mas o grande lance normalmente não é só olhar o sapato que vai tomar uma decisão, se você faz uma pesquisa, por exemplo, para saber quem são as pessoas que frequentam aquelas lojas, para saber o que essas pessoas valorizam, se você consegue negociar como é que esse produto vai ser exposto, se você consegue negociar até o markup do produto, porque você é o especialista em sapatos nesse caso, e você vai orientar o varejista, ele trabalha com vários, o especialista em produto é você, o varejista é especialista na venda, mas no produto é você. Então, você tem que conseguir demonstrar para o seu cliente que você está ali não só para vender um sapato para ele, mas para ajudar ele a vender mais sapatos. Então, quando a gente fala dessa relação B2B2C, a preocupação maior do vendedor não tem que estar no sell-in, tem que estar no sell-out. Então, você vai se diferenciar se você conseguir apoiar o varejista em ações no ponto de venda dele para que o seu produto gire e para que os demais produtos girem. Porque a maior preocupação de um varejista é comprar o produto e ele ficar no estoque. No seu caso, ele não vence, mas a moda passa e todo o resto pode ser influenciado. Então, a minha sugestão para você pensa em estratégias de sell-out para se conectar às estratégias de sell-in. Então, na hora que você for enviar um produto, já envia, sei lá, um material que ele pode utilizar na vitrine dele, já envia um planograma mostrando como esse sapato sendo exposto tem o maior giro no ponto de venda, já mostra um case de como esse sapato performou em outra região. Então, tenta focar em estratégias de sell-out, né, para não ficar somente focado no sell-in. Não sei se respondi a sua pergunta. Legal, muito bom. Teve uma pessoa que me pediu aqui, né, em off, tá? Eu vou aproveitar aqui, que é
como é que a gente lida com desconto quando se trabalha com commodity, asfalto e combustível? Ó, combustível, por exemplo, gasolina é gasolina, né? Não, não é. A Shell V-Power, né? Então, assim, existe todo um produto, existe toda uma preocupação da empresa hoje, das empresas, o posto Ipiranga, né? Tem lá no Ipiranga. Tá todo mundo tentando se diferenciar através das suas campanhas de marketing. A Shell falando da humanologia. E aí é aquela história, na boa, eu vou sempre no mesmo posto e de vez em quando eu procuro ser atendida pelo mesmo frentista. Ou seja, a maneira como o frentista me trata é um diferencial hoje, né? Então, o cara que limpa o meu vidro, né? O cara que pergunta se eu preciso calibrar o pneu. Então, nesse caso, existe depois, se vocês quiserem pesquisar, procura por Joseph Pine, Economia da Experiência. Ele é um autor que fala sobre isso brilhantemente e ele mostra por que a gente está mais disposto a pagar por um café no Starbucks, né? Você paga lá R$ 20 num café no Starbucks e você reclama quando você paga R$ 4,50 no cafezinho na padoca da esquina da sua casa. Por quê? Porque não é só o produto, é a experiência. Então, no mercado de commodities, e aí eu vou dar um exemplo bacana, uma vez eu fiz um treinamento para uma grande indústria de defensor agrícola, né? E toda a equipe de RTV, né, que são os representantes técnicos de vendas, estavam reclamando que o cliente só quer preço, quer preço, quer preço, quer preço, quer preço. Eu falei, gente, se o cliente só quer preço, primeira coisa, se eu fosse da empresa de vocês, eu dispensaria vocês. Porque para que eu vou ter um cara que é formado em agronomia, gastando dinheiro para ir até aquela fazenda lá no quiprocó do mundo, para chegar lá e o cliente dizer que o produto do concorrente é mais barato? Na boa, né? Você precisa agregar valor. E aí é que vem esse ponto. Você não vai diferenciar o produto é commodity, né? Café é café, feijão é feijão, combustível é combustível. Você vai diferenciar pela marca, né? Então você tem que fazer um trabalho grande de marca. Você vai diferenciar pelo serviço, né? Então você vê a Bayer aí investindo na Orbia, que é uma plataforma de troca de pontos. Então o cara vai comprando o defensor agrícola, vai comprando a semente, vai ganhando pontos, vai trocando. Então você vai agregar valor ao serviço. Você tem lá no Shell e no Ipiranga programa de pontos também, que você troca por outras coisas, troca por desconto, e você vai trocar e você vai agregar valor com a experiência. E a experiência é aquilo que a pessoa vivencia no ato da compra e que está diretamente conectado ao vendedor. E eu vou além. A pesquisa que eu mostrei para vocês já reforça isso e a minha experiência também. Marca, estratégia de marca é copiada. A Ipiranga faz uma coisa, a Shell faz igual. Ah, o nosso posto é assim, o nosso também é. Né? Então, marca você consegue copiar as estratégias. Serviço, mas a gente lava o seu vidro de graça. Aqui a gente também lava. Mas a gente enche seu pneu. Aqui a gente também enche. Isso também é copiável. O que ninguém consegue copiar? É a maneira como o frentista te trata. É a maneira como o vendedor interage. São as informações que eu, da Bayer, quando vou lá no campo visitar aquela fazenda, no cabrobró do mundo, levo, né, e ajudo aquele agricultor a se diferenciar. Então, assim, o papel muito vendedor vai desaparecer, gente. Vai desaparecer vendedor de monte. Tudo que for transacional vai migrar para o digital. Mas os vendedores que permanecerem, eles vão se tornar mais importantes. E eles vão ser os diferenciais, visto o investimento que está sendo feito nessa galera, em termos de treinamento, em termos de processo, né, em termos de ferramenta, porque, assim, produtos são cada vez mais iguais. Ou seja, a maneira como a gente vende é tão ou mais importante do que o que a gente vende. O que a gente vende, as pessoas podem copiar. Como a gente vende é uma forma única. E isso traz um poder para o vendedor que a gente precisa se empoderar, né? Que é pegar esse poder para a gente e utilizar isso na ponta. Porque, de fato, nós somos uma profissão do futuro. As empresas vão depender cada vez mais do nosso... Eles estão fazendo um monte de coisa para se livrar do vendedor, né? E agregar valor à marca. Mas não tem jeito. Na hora do vamos ver, quem faz a diferença é quem está lá na frente, né? Seja no Inside Sales ou no Field Sales, mas é quem está ali com o cliente na ponta. Espero ter respondido aí também essa... Legal, muito bom. Sempre muito útil aí, dando muitas dicas e coisas práticas aí para as pessoas já implementarem. A gente tem mais 15 minutos, assim, em termos de conteúdo, acho que eu já fui abordando quase tudo que eu tinha me preparado para trazer, então se tiver mais alguma pergunta, deixa eu só olhar aqui os meus slides. O Paulo tem uma pergunta aqui, falou, quando o cliente pede para que demonstre ao final do treinamento o ROI, qual o melhor argumento, como fazer?
eu acho que a gente fala muito em ROI, mas eu gosto mais do ROI, né? Que é o Return on Expectations. Né? Que é você tem que combinar o que você vai entregar antes, para depois ver, fazer um bate. Então, nunca ao final do treinamento você vai conseguir comprovar o ROI, a não ser que você tenha alinhado a expectativa do cliente era que ao final do treinamento todos os participantes chorassem na hora que eles aplaudissem o consultor. Bem, se era esse o objetivo no começo, no final você consegue verificar. Então, no caso de treinamento, você tem que avaliar os indicadores. Primeiro reação, depois aprendizagem, depois mudança de comportamento, para então ver impacto no resultado. Lembrando que o impacto no resultado não é ROI, né? São coisas diferentes. O ROI é o quanto você investiu e qual que é o retorno disso. Então, isso vai depender do indicador que você vai utilizar no começo do processo e como que você vai avaliar isso após. Então, tem metodologia, você pode estudar um pouco de Jack Phillips, né? Você pode olhar o próprio Kirkpatrick, que com certeza você vai ter aí uma série de ferramentas para ajudar você nesse aspecto. Mas todo cliente, quando faz qualquer compra, ele quer ter retorno, né? Ou o seu produto vai ajudar esse cliente a gastar menos, ou o seu produto vai fazer com que esse cliente ganhe mais. Então, você precisa ajustar o seu pitch. Então, sei lá, eu trabalho em empresa de telefonia e eu vou vender para você um sistema Webex, não sei das quantas. Ah, que show, beleza. A pergunta é, se eu não sei para que aquilo ali vai ser utilizado, eu não consigo personalizar o meu discurso, né? A gente usa muito aqui na Posiciona a venda desafiadora como pano de fundo dos nossos treinamentos. E o vendedor desafiador é aquele que foca em 3 aspectos, né? O primeiro, ele... Pifer, me ajuda aí. Didática comercial. Ele ensina o cliente alguma coisa nova. Isso é extremamente importante. Segundo, ele personaliza a abordagem. E terceiro, ele assume o controle da venda. Então, assim, se você no começo da venda consegue identificar quais são as implicações que o seu produto vai ter para aquela empresa, você vai conseguir, primeiro, ensinar algo novo para o seu cliente, porque você vai conseguir capturar o que não está claro para ele, ou mostrar para o cliente que às vezes ele não tem noção das implicações de se manter como ele está. E aí você só vai conseguir personalizar a sua abordagem quando você fizer alguns combinados. E para fazer esses combinados, você vai ter que mergulhar no mundo do seu cliente. Então, quando a gente está falando em ROI, qual é o indicador que a gente vai utilizar? Então, assim, as pessoas vão melhorar o comportamento, as pessoas vão conseguir vender mais depois do treinamento, a empresa vai ter uma economia de XPTO em termos de turnover, enfim, eu preciso combinar antes, porque eu só vou conseguir mensurar, né, aquilo cuja estratégia de implementação estava obstinada em resolver. Então, se o foco era diminuir custo, você vai definir um indicador lá de custo, você vai implementar e depois você vai verificar o impacto. Se o indicador era de aumento de performance, você vai identificar qual era o processo da performance naquele momento, você vai implementar para depois você fazer a verificação. Mas não tem como fazer verificação nenhuma se antes não for combinado qual é o indicador e se a estratégia, qualquer que seja ela, né, não tiver sido construída de acordo com aquilo. Então, você tem que combinar o jogo antes. E não faz, vende, depois vendo o que é que dá. Então, a construção de um case, ela se dá dessa forma, né? Você vai definir aonde você quer chegar, você vai desenhar uma solução, você vai implementar uma solução e no final você vai comparar, bem, sem mim e comigo, né? Então, valor agregado é o valor que você consegue de fato, é o tamanho do bolo sem você e o tamanho do bolo com você. É o quanto o seu produto ou o seu serviço consegue agregar aquela organização. Deixa eu dar 2 exemplos nesse sentido. Uma pergunta nossa obrigatória no começo de qualquer projeto é qual o critério de sucesso? Para você ter sucesso, não necessariamente o ROI, porque não necessariamente você tem que ter o retorno do investimento. E eu já tive respostas como precisar aumentar vendas, melhorar a liderança, reduzir turnover, como também já tive uma resposta que eu preciso lançar isso até o dia 20 de dezembro para conseguir meu bônus. Então, aí eu vejo o seguinte, adianta eu olhar, no meu caso é tecnologia, adianta eu fazer o maior projeto. Não, ele precisa pelo menos uma coisa simples, porque se ele lançar isso no dia 20 de dezembro, ele bate meta dele, ganha o bônus, e é por isso que ele te contratou. Então, eu sabendo disso, se eu não perguntasse, eu estaria muito mais preocupado com outra coisa. Eu sabendo disso, eu falei, ok, eu vou moldar o projeto para que você atinja o sucesso que você está contratando. Exatamente. E aí é a história,
É o seu nível de disposição para aquilo, né? Então, tem E clientes você só meus. sabe perguntando. Isso é fundamental. Não, não tem como você. A gente falou tanto de empatia, 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 empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. Mas empatia é você perguntar para o outro como é que ele quer ser tratado, o que é que ele está sentindo. Né? Temos que diminuir a inferência. E as pessoas acham que tem que economizar tempo já levando uma solução pronta para o cliente. Não. Ampliar o diálogo é fundamental. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito importante, porque apesar do isolamento social, eu acho que a gente nunca esteve tão próximo das pessoas. Né? A gente tem se conversado mais, né? Nesses últimos 2 dias, 3 dias com hoje, fiz 5 webinars, né? Eu impactei mais de 2.000 pessoas, mais, sei lá, mais de 3.000 pessoas dentro de casa. Então, assim, se você não pergunta, você não vai saber o que é importante para o outro. Agora, tem um ponto importante. Na hora que você pergunta e entende, você também tem que ter uma coisa que eu chamo de... que é honestidade mesmo. Olha, isso eu não consigo fazer por você. Porque às vezes o cliente fala assim, ó, eu quero entregar até o final da semana, eu quero que seja o melhor curso e eu quero pagar o menos possível. Cara, eu sou baiana, mas não faço milagre. Então, tem um aspecto que é importante, e na venda B2B isso mais ainda, porque a gente está falando de um relacionamento de longo prazo, que é você pensar no sucesso do seu cliente. Às vezes a gente foca na satisfação. O cliente fica satisfeito, mas ele não consegue obter sucesso por meio daquela solução. Então, em alguns momentos, eu, Carol, né, aqui na Posiciona, a gente prefere recuar e dizer para o cliente, olha, isso a gente não faz, ou isso a gente não consegue. Por quê? Porque a venda passa, mas a sua reputação fica. E isso pra gente é algo indiscutível. Outro dia um cliente chegou para mim, espero que ela não esteja aqui nessa live, porque já deu pau uma vez, mas falou, eu quero um script de vendas, eu quero um script de vendas, eu quero que a pessoa saiba da hora que ela chega, a hora que ela vai embora, o que ela tem que fazer. Eu falei, desculpa, eu não acredito nisso. O script para mim é coisa para robô. E a gente perdeu o cliente. Paciência. Né? Eu não faço isso, eu não acredito nisso. Não é porque o cliente quer e ele acredita que aquilo é a melhor maneira de funcionar que a gente tem que seguir em frente. Então é muito importante você ter clareza também das suas possibilidades, porque eu vejo muito vendedor fazendo promessas que não conseguem ser cumpridas. Então esse é um ponto importante, principalmente no mercado B2B, que você é a empresa e que você mantém um relacionamento com o cliente. Na loja, o cara vai lá na loja da Hering, um dia atendido por Francine, no outro dia atendido por Angélica, né? E às vezes ele não consegue fazer essa conexão, mas mesmo assim a pessoa que está ali na frente, né, ela é a Hering naquele momento. Mas a possibilidade de você ser atendida pela mesma pessoa é pequena. No mercado B2B, não. Normalmente você é o dono daquele cliente. Então, se você fizer uma caquinha hoje, você vai pagar muito caro por essa caquinha lá na frente. Então, muitas vezes é melhor perder uma venda, né, mas manter um cliente e manter a sua reputação. Então, isso é extremamente importante. Eu sei que a pressão por meta é grande, mas a gente tem que lembrar daquele slide que eu mostrei, no primeiro slide que eu mostrei. A gente tem que bater meta, mas a gente tem que ser consistente. Não adianta bater meta e a meta ser serrote. Bate um mês, não bate outro, entuxa cliente no mês, não vende no outro, vende a qualquer custo, ou seja, um custo de aquisição de cliente alto, a rentabilidade baixa, porque isso não é saudável. Venda tem que ser sustentável. Ela tem que ser capaz de gerar novas vendas e ela também tem que ser capaz de não fragilizar nem quem está vendendo e nem quem está comprando. Se você tem um cliente que te quebra, né? Um cliente que não respeita, um cliente... Aquela história, né? O cara quer pagar o mínimo, quer pagar com 120 dias, tem horas que fala, meu, na boa, não dá para jogar esse jogo, não tem um fôlego. Então, a gente tem que pensar em como tornar todo esse processo sustentável para que a empresa cresça e para que a empresa possa cumprir com a sua missão, para que o produto consiga cumprir com a sua missão, que é garantir o sucesso daquele cliente em relação àquela demanda específica. Essa parte de forma de pagamento, eu tive um cliente que tinha um projeto muito grande, mas queria fazer 120 dias após a entrega. E eu falei o seguinte, não vou fazer. Ah, mas tem que fazer, é muito estratégico, porque vendedor nessa hora tudo é estratégico. E aí a gente decidiu não fazer. O que aconteceu? A empresa, 2 semanas depois, voltou, falou, tá bom, então como que vocês querem receber? Porque a gente precisa que seja vocês. Enquanto outros provavelmente estavam dando desconto, estavam flexibilizando, só que como a gente conseguiu construir essa reputação, trabalhar com o que a gente acredita e ter qualidade, a gente conseguiu, acabou ficando com o cliente no formato que queria Você fazer. negocia, né? Acho que tudo é negociável, contanto que seja bom para todas as partes.
a gente fala muito em relação ganha-ganha, né? Ah, tem que ser ganha-ganha. Eu acho que tem que ser 5 ganhas. Vai o Ivan falar dos meus Gs da vida, né? Agora são os Gs, os Cs da vida, os Ds da vida e os Gs da vida. Mas eu acho que em qualquer relação comercial, você tem que pensar o seguinte, é bom para quem está comprando, o comprador está se beneficiando, a pessoa, ele profissionalmente também, né? Aquilo vai ser bom para ele, vai ser bom para a empresa dele, vai ser bom para o cliente, vai ser bom para o mundo. Então, estou falando aqui de 5 ganhas, né? Então, a venda, ela tem que considerar todo esse processo. Porque se qualquer elo dessa cadeia não for beneficiado, isso vai tornar a cadeia fraca. Então, a gente tem que pensar, beleza, são 120 dias, mas tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte, para 120 dias eu vou ter que colocar o custo do dinheiro aqui dentro. Então, eu vou colocar uns juros e a gente consegue fechar não em 50 mil, mas em 62. Ou é em 120 dias e eu posso antecipar. Então, assim, então, cara, se você pagar com 30 dias, eu consigo te dar um desconto. Então, de novo, é uma questão de você negociar. E negociação tem que ser contrapartida. E aí é aquela história. Você, como vendedor, se você não tiver alçada, você tem que entender por que isso está acontecendo. Porque você tem que ter, né, um mínimo de alçada para que você não fique escalando o tempo todo o seu gerente. E você, gerente, ou você, dono de empresa, se estiver aqui, a mesma coisa. Pensa na alçada que você dá para a sua equipe, porque também se você tem uma equipe e tudo que a equipe faz, ela precisa consultar você, talvez você não precise da equipe também. Então, acho que são alguns pontos importantes que a gente precisa trazer, porque o mercado da venda B2B, ela é uma venda complexa. Então, a gente tem que, de fato, entender que são muitos stakeholders, né, que o fluxo de decisão ele não é linear, que o processo de tomada de decisão ele costuma ser longo e quanto maior for o valor do negócio, né, mais longo tende a ser esse ciclo, a não ser nos casos raros, né, onde já existe uma necessidade, a empresa já conhece você e onde você manda um preço que casa exatamente com o orçamento. Aí fica mais fácil. Mas, de uma maneira geral, não é assim que funciona. Carol, temos mais 3 minutos aqui. Você quer dar uma palavra final aí para a gente encerrar? Eu tinha um monte de coisa aqui, mas eu vou deixar aqui um slide, tá? Que é algo que eu acredito muito, vou compartilhar com vocês, que eu tenho alardeado, porque aqui na Posiciona, a gente como empresa de educação e desenvolvimento especialista em vendas, a gente tem levantado muito a bandeira de que vender faz bem, né? De que vender é bom, de que vendedor não é um cara, né, somebody love, que está ali para tirar seu dinheiro. Então, assim, vender não é só argumentação, vender não é só persuasão, vender não é enrolação e muito menos vender não é enganação. Vender é conexão. E a verdadeira conexão, independentemente de ser B2B ou B2C, ela se faz no P2P, né? Então, a gente tem que lembrar o tempo inteiro. Agora eu liguei a câmera aqui, tá, dona? Dona, seu som tá alto, Ivan. Então, assim, independentemente de quem a gente tá... de com que empresa a gente está se relacionando, a gente tem que lembrar o tempo inteiro que é uma relação de pessoa com pessoa. É você com o comprador, é você com o decisor, é você com o usuário. Então, aquilo que você está vendendo, por mais que seja para uma outra empresa, vai sempre, né, passar por pessoas e beneficiar pessoas. Então, isso é algo que a gente não pode perder. Não é uma coisinha fluffy, Carolzinha, paz e amor, não. É a mais pura realidade. E a gente tem que considerar isso em todo o processo de vendas, que vão ser sempre pessoas se relacionando com pessoas. Legal. Muito, muito obrigado. Pessoal, estamos aí nos últimos 2 minutinhos aí. Queria também aproveitar e agradecer a todos que fizeram perguntas, que participaram. A gente conseguiu manter praticamente todo mundo durante 1h30, então isso aí é bem bacana. E eu gosto muito dessa ferramenta que, como a Carol falou, a venda a gente consegue fazer conexão porque a gente consegue ver a carinha de todo mundo. Então, se todo mundo quiser ligar aí a câmera para a gente fazer um print screen aí para ter a carinha de todo mundo, acho que vai ajudar bastante. Liga as câmeras. Ó, eu descobri que tem um negócio assim, ó, quem gostou da live, olha como eu tô blogueirinha, tem aqui, ó, reação, pode colocar uma palminha aqui, ó, no final, ó, para dar essa sensação de que teve pau. Olha que legal. Legal. E também é o seguinte, falar que quem não conhecia a Carol, agora vocês conhecem, maior especialista de vendas B2B, conheço. Recomendo seguir ela tanto no Instagram quanto no LinkedIn, tá? E também, quem quiser, ó, nosso amigo Igor tá aí, tem várias... E aí eu vou aproveitar e falar o seguinte, vamos
como a gente faz no presencial, vamos tirar uma selfie? Todo mundo aqui? O Richard não resiste, né? Ele é muito Bate a blogueirinho. todo. Pronto, consegui. Isso vai dar um post no LinkedIn com muitos likes, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vou no Instagram. Só não consigo marcar todo mundo, mas vai estar lá, tá bom? Tá bom, gente. Valeu, galera. A gente se mantém conectado. Redes sociais, @posicionaoficial, @Carol Manciola. Né? Se conectem aos nossos canais para que a gente possa manter aí esse processo. Eu costumo dizer que isso aqui é só o começo, né? A ideia é que a gente possa fortalecer cada vez mais aí a nossa comunidade. Então, obrigada